Boa noite, amada igreja. Louvado seja Deus, né? Deus continua a nos abençoar. É maravilhoso isso. Saber que Deus, a despeito de nós, vem enchendo as nossas vidas, vem transformando. E a cada dia que passa, nós ficamos mais felizes com essa manifestação do poder de Deus. Esse cuidado, né? A cada momento que a gente vive, a cada encher dos pulmões, a gente percebe o cuidado de Deus. E, meus amados, nós temos inúmeros motivos para glorificar o nome do Senhor. Conhecemos vários testemunhos, lemos histórias, livros não nos faltam para que a manifestação do poder de Deus seja ressaltada diante dos nossos olhos, para que hoje sejamos encorajados naquilo que precisamos fazer com as nossas vidas e como devemos caminhar. Então, nessa noite, nós queremos suplicar ao Senhor que Ele nos encoraje. Que saiamos daqui, todos vocês que nos visitam, os amados irmãos da igreja, que saiamos daqui mais, eu gosto da palavra atrevidos, porque atrevimento é característica daquele que tem a certeza de que possui Deus no coração. Nós não fomos chamados para a covardia, para o medo, nós fomos chamados para atrevimento, né, Eduardo? Para partirmos para cima, né? Para reproduzirmos o que Davi falou para aquele monstro, daquele homem de 2,90 m, chamado Golias, né? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do meu Deus vivo? Atravessou o riacho, pegou um pedaço de uma pedra e jogou lá, e o homem, puf, caiu no chão. O Senhor é que luta as nossas lutas. E nós precisamos ter essa certeza. E o que nós queremos falar com a igreja nessa noite é justamente isso. Quem luta as nossas lutas é o Senhor. As nossas lutas estão cativas nas mãos do Senhor. E, meus amados, isso é muito importante, que fique muito forte no nosso coração, porque se nós nos apropriarmos disso, o atrevimento será uma marca para enfrentarmos tudo aquilo que se colocar diante de nós. Porque senão fica 1.000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda e você não serás atingido. Não é isso, Deus dele? Isso vira para-choque, frase de para-choque de caminhão. Mas não vira uma verdade no nosso coração. Isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no texto dessa noite, que se encontra no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 37. Nós vamos ler aquela oração maravilhosa que Ezequias fez no verso 14 até o verso de número 20. Diante daquele grande problema que o povo de Israel estava enfrentando naquele momento, diante de um dos exércitos e de um reino, um dos mais cruéis que já reinou na face da terra. Isaías 37, de 14 a 20, mesmo assentados, acompanhem por gentileza a palavra do Senhor, que diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Só tu, Senhor, és Deus. E nós precisamos falar isso para os problemas que se assentam na porta da nossa casa,
que se assentam diante do nosso coração. Meus amados, um homem chamado, por ficar no meio do caminho, nem muito próximo, nem muito distante, um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. O nome é feio, mas esse homem ele teve uma participação fundamental na evangelização judaica dentro dos campos de concentração. Esse homem, ele foi alertado diversas vezes pelas forças militares de Hitler para que ele não agisse dessa maneira. Mas ele tinha um atrevimento que fugia de suas mãos. Ele tinha um desejo, uma determinação que era muito mais forte, muito maior do que ele. E ele foi retirado dos campos de concentração, ele foi impedido de pregar a palavra de Deus. E da última vez que isso aconteceu, o próprio Hitler falou para ele: se você voltar aqui, você vai morrer dentro de um campo de concentração. E ele voltou e ele morreu. Mas ele não deixou de fazer o que era a sua obrigação diante das lutas que ele estava enfrentando na face da terra. E a luta que ele enfrentava como servo do Senhor era essa de pregar o Evangelho. Nós temos agora, mais recente, muitos e muitos dos nossos irmãos enfrentando lutas horríveis para a pregação do Evangelho. Nós temos muitos e muitos irmãos enfrentando lutas horríveis nas suas relações conjugais, nos seus ambientes de trabalho, nas suas lidas familiares. E a pergunta, meus amados, é como é que nós estamos enfrentando essas lutas? Como é que nós estamos vivendo diante das adversidades, as dificuldades que Deus tem colocado nas nossas vidas? Que armas que nós temos nos utilizado? E aqui nós temos um grande exemplo. Nós estamos diante de uma situação horrível para o povo de Israel. O rei da Assíria, um dos piores e mais cruéis reinos já instalado na face da terra. Só para vocês terem ideia, uma das torturas e uma das diversões que os reis assírios, isso está marcado em quadros a óleo, se utilizavam com os seus prisioneiros, era colocar as pessoas, os prisioneiros de guerra, sentados em escorregas, tipo como é que é o nome daquele negócio? Tobogã, né? Que a pessoa desce escorrendo, deslizando, né? Só que ele ia amparado lateralmente e esse tobogã era feito de uma lâmina, onde a pessoa era sentada nessa lâmina e tão somente empurrada lá de cima. Vai, meu filho! E ele descia. Quando chegava lá embaixo eram duas pessoas, partidas ao meio. Eles enterravam os seus prisioneiros de cabeça para baixo e ficavam se divertindo com as pernas balançando do lado de fora. Esse era o Senaqueribe que estava diante de Ezequias, povo de Deus, rei de Israel, de Judá, para afrontá-lo. Essa era a grande situação que o povo de Deus estava enfrentando naquele momento, meus amados. E a pergunta é: o que fazer? E não era fácil. Vamos tentar pintar um pouquinho o quadro, só um pouquinho. A palavra de Deus nos diz que no capítulo 36, no verso 8, que Senaqueribe vira para Ezequias e diz assim: olha, vamos fazer um acordo, eu vou lhe dar 2.000 cavalos, se você puder colocar cavaleiros nele, está tudo resolvido. Olha como é que estava a situação do exército de Israel. O inimigo, o rei que afrontava, ofereceu os meios para que o povo de Deus fosse para a batalha, mas não tinha cavaleiro que montasse os cavalos. Como é que vai para a batalha? Como é que enfrenta isso? Meus irmãos, a palavra de Deus nos traz uma grande mensagem nessa noite, que é nos ensinar como que nós devemos lutar as lutas que se colocam diante das nossas vidas, que muitas das vezes nós julgamos que são lutas até irreais, lutas que jamais vamos conseguir enfrentar, lutas que jamais vamos conseguir vencer, lutas que os nossos inimigos se colocam diante de nós e é desproporcional à capacidade dele em relação à nossa. E nós olhamos
para o nosso inimigo e precisamos ter a certeza de que vamos vencer. Foi o que Davi fez. Davi chega diante de um exército de um único homem, mas ele vê um exército de vários homens que representava Deus. E ele diz: isso não é possível. Será que não tem um crente nesse lugar? E ele vai lá e fala para Saul: olha, eu sou crente, eu vou enfrentar lá aquele incircunciso. Aí Saul fala: rapaz, como é que você vai? Você não usa arma, você não veste armadura. Não, mas eu vou. Eu não vou em nome de ninguém, eu vou em nome do Senhor meu Deus. Eu sou assim, eu sou crente, eu sou atrevido. E era uma batalha perdida, se comparado à capacidade técnica, o tamanho e a força de Golias. E Davi, todos sabem, venceu. Diante, meus amados, dessa situação aqui, o que deveria fazer Ezequias? Se entregar e acreditar na história de que esse próprio Senaqueribe tinha sido levantado através desse reino assírio para destruir aquele povo? O que ele deveria fazer? Meus amados, ele nos ensina nessa noite que nós não precisamos, como pensam algumas pessoas, de carros e cavalos e acordos para vencermos as nossas lutas. O que nós precisamos é do Senhor na nossa vida. E nós devemos fazer o que Ezequias fez. A primeira atitude de Ezequias, segundo o texto de Isaías, é que Ezequias se humilhou diante do Senhor. No verso 37, no capítulo 37, no verso de número 1, quem quiser acompanhar, diz assim: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes e vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Meus amados, quando a ameaça de Senaqueribe, que está toda posta no capítulo 36, chegou aos ouvidos do rei Ezequias, o rei Ezequias tomou uma providência, a de se humilhar diante do Senhor. Nós estamos falando de um rei. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um rei que tinha poder imenso sobre um povo e sobre uma região, e um poder e um mando sobre um espaço territorial de fundamental importância naquele contexto econômico e político. Tão importante que a Assíria precisava daquele espaço. Os reis precisavam daquele espaço. E o rei Ezequias, ele se humilha, ele tira a sua roupa, as suas vestes de rei, se veste de pano de saco, em sinal de humilhação, e vai para o templo. Isso é um grande ensino para as nossas vidas. Porque a maioria das vezes, quando nós somos afrontados pelos nossos inimigos e diante dos problemas que precisamos enfrentar, a primeira coisa que nós pensamos ou falamos, que eu não sei o que é pior, é: por que comigo, Senhor? Por que comigo? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu faço tudo certinho diante do Senhor, por que comigo? Esse é um comportamento que não indica quebrantamento na presença do Senhor, que não indica humilhação na presença do Senhor, que não indica se colocar à disposição de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe tudo sobre a minha vida. Isso foi o que o rei fez. O rei Ezequias virou para Deus, e ele fez isso depois, quando Deus disse que ele iria morrer. Ele virou para Deus e falou: eu sou rei aqui, mas quem reina é o Senhor. Nós precisamos aprender isso, que por mais difícil que estejam as coisas na nossa vida, quem manda na nossa vida é Deus. E se está acontecendo alguma coisa conosco, nós precisamos fazer o quê? Senhor, eu reconheço a tua grandeza e reconheço a minha pequenez, a minha insignificância, as minhas limitações. Mas quantas das vezes nós, diante de grandes dificuldades, nós insistimos com as nossas competências, com a nossa intelectualidade, com a nossa capacidade, com o nosso individualismo, com o nosso egoísmo, enfim,
é tudo nosso, é tudo para nós, vem tudo na nossa direção. E ele não, ele vai se despir das vestes, ou seja, ele deixa de ser rei e vai diante do templo para reconhecer o verdadeiro rei. Esse é o primeiro passo que nós precisamos dar quando estamos diante dos problemas. Nós precisamos esquecer quem nós somos e nos aproximarmos do Senhor em humildade de comportamento, reconhecendo que Ele reina sobre a nossa vida, reconhecendo que Ele é o nosso dono e que Ele usa a terra como estrado dos seus pés. Como Davi disse, eu não vou em meu nome, eu vou em o nome do Senhor. Eu me humilho, Senhor, na Tua presença e reconheço que Tu és soberano sobre todas as coisas. Essa é a primeira estratégia para que eu possa enfrentar os problemas que se colocam diante da minha porta, diante da minha família, diante do meu trabalho, diante de qualquer coisa que você esteja fazendo. Eu preciso me despir de mim mesmo e me apresentar ao Senhor como verdadeiramente eu sou. Eu não posso traduzir as minhas emoções com palavras eloquentes, buscar no vernáculo brasileiro as palavras mais eruditas do mundo. Eu já falei aqui, sabe por quê? Porque o que você disser diante do Senhor vai ser tudo traduzido como gemido inexprimível do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que chegar diante do Senhor e fazer o quê? Abrir o meu coração, me derramar diante dele. E foi isso, meus amados, que Ezequias fez. Ele, num segundo momento, depois de ele ter se humilhado diante de Deus, se despido de si mesmo, ele vai consultar o profeta. Diz o verso de número 2 no capítulo 37, depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Ezequias sabia que não podia dar um passo sem saber o que o Senhor desejava para a vida dele. O que significava aquela afronta levantada pelo rei Senaqueribe. E ele se humilha e busca na palavra de Deus a solução para o enfrentamento do problema que estava batendo na sua porta. O Senaqueribe disse para ele, você por acaso está confiando no Egito? Por acaso você está confiando na Etiópia? Porque você já sabe que nós os subjugamos. Ou será que tem algum outro reino que você confie nele? Ezequias deu um grande exemplo para Senaqueribe. Ele vai se despir das vestes e vai consultar o verdadeiro rei. Vai consultar o rei sobre todas as coisas. Ele vai para a palavra do Senhor e ele manda um recado para o profeta Isaías. Esse é o segundo ensinamento, meus amados, que nós temos nesse confronto do povo de Israel com o rei assírio. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma dificuldade, nós devemos dobrar os nossos joelhos em humildade e buscar na palavra de Deus qual é a solução para as nossas dificuldades. Quais são as soluções para as nossas dificuldades? Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas sabe quantas vezes eu já ouvi isso? 30 e 17 vezes. E você hoje vai ouvir 30 e 18 vezes. Porque nós, meus amados irmãos, estamos como aquele que ainda necessita do leite materno e sem condições do alimento sólido. Porque não são poucas as pessoas que saem por aí batendo cabeça e correndo para todos os lados quando o problema bate na porta. E não se socorrem na verdade do Senhor. Não se socorrem naqueles que têm o ombro totalmente ampliado pela palavra do nosso Deus. Não se socorrem nas verdades que traduzem a vontade de Deus para a nossa vida. Quantas das vezes nós deixamos de consultar o Senhor na leitura da palavra ou na visita do pastor da sua igreja? Quando você se debruça diante de uma dificuldade, quando o problema bate na sua porta, e não importa qual ele seja. Eu já falei inúmeras vezes para os casais, principalmente. Às vezes uma lâmpada vermelha começa a piscar no relacionamento conjugal e eu não dou importância para ela.
Aí daqui a pouco ela para de piscar, ela fica totalmente acesa. E eu continuo sem dar importância para ela. Só que um dia essa lâmpada vai esquentando e eu vou me aproximando dela. E ela começa a me incomodar porque ela é quente. E aí, quando eu não suportar mais a temperatura dessa lâmpada, que propositalmente é vermelha, duas coisas eu vou fazer. Eu vou apagar essa lâmpada, eu vou quebrar para trocar e botar outra no lugar dela. Mas aí, meus amados irmãos, já não é mais a solução do Senhor. É a solução que nós encontramos com as nossas forças, com a nossa capacidade. E o que o Senhor deseja é que nós busquemos nele a resposta para a solução das afrontas que nós temos vivido, porque o Senhor cuida dos seus. Todos que são de Deus, Deus cuida dos seus dioturnamente. Deus tem cuidado da nossa vida, Deus tem visto o nosso levantar, Deus tem visto o nosso deitar, e nós muitas das vezes não temos visto quando Deus vê o nosso deitar e o nosso levantar e o nosso caminhar, porque nós só temos visto quando eu caminho, quando eu falo e quando eu faço, mas eu não tenho visto quando Deus faz por mim. Isso é muito importante na nossa caminhada. Nós muitas das vezes nos assenhoramos das maravilhas sobrenaturais que Deus faz e viemos aqui na frente e damos grandes testemunhos, maravilha, muito bom. E quando nada de sobrenatural acontece, como é que eu glorifico ao Senhor? Na simplicidade da minha existência, no tão somente ter a capacidade e a condição de respirar, no tão somente ter a capacidade e a condição do alimento, do sono, do abraço, do carinho, do afeto, do filho, da esposa, do marido, dos netos. O que aconteceu de sobrenatural nisso, pastor? Para eu glorificar o nome do Senhor? Isso mesmo, nada. Deus te livrou e você ainda não glorificou o nome dele porque você só vê os seus passos, só vê seus atos. E naquele momento Ezequias, ele não tinha mais nada nele que o conduzisse a capacidade, a possibilidade de enfrentar Senaqueribe. Isso, meus amados, é de fundamental importância. Quando o problema bate na minha porta, com o que eu estou fazendo para fazer com que esse problema seja subjugado? Eu continuo sendo eu? Ou eu tenho me despido de mim mesmo e tenho buscado a palavra do Senhor, as verdades do Senhor e tenho me servido delas? São perguntas para a nossa vida. Outra coisa que o rei fez, meus amados, está no verso de número 15, e que nós lemos, foi que ele orou. Quando Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro, ou seja, quando Ezequias recebe a carta, a resposta de Isaías, Isaías diz o seguinte: digam ao seu Senhor, assim diz o Senhor, verso de número 6 do 37. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Versos 6 e 8. É essa resposta que aqueles que foram consultar o profeta trouxeram para o rei. E aí o rei, com essa resposta na mão, ele continua de pano de saco e ele ora. E ora o que nós acabamos de ler, meus amados. Ele exalta o nome do Senhor, dizendo que o trono do Senhor está entre os querubins e sobre todos os reinos da terra, inclusive o rei da Síria. E ele clama ao Senhor para que o Senhor dê ouvidos e abra os olhos para escutar o quê? Todas as palavras de afronta contra o povo de Deus. Meus irmãos, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, ele está se levantando contra Deus. É por isso que Deus luta as nossas lutas. É por isso que a palavra de Deus diz que a vingança está nas suas mãos, está nas mãos do Senhor e não nas nossas mãos. É por isso que o Senhor diz que a cada passo que damos, Ele que nos sustenta. E Ezequias faz uma oração dizendo: Senhor, ouve
as blasfêmias que Senaqueribe colocou contra o Senhor, contra o teu povo. Dá ouvido ao que esse homem disse. E aí ele ressalta o que realmente estava acontecendo. Isso é muito importante, porque, meus irmãos, uma das maneiras de nós nos humilharmos na presença do nosso Deus é reconhecendo que o problema existe. Quando eu vou para a oração, eu não posso ficar, desculpe o termo, mas tampando o sol com a peneira. Ou eu falo para o Senhor o que realmente está acontecendo na minha vida, ou o Senhor vai ficar ali aguardando o que eu digo. Porque a minha vida não pode estar restrita na presença do Senhor. A minha entrega a Deus precisa ser irrestrita. Ela não pode ter limitações. Ela precisa ser uma entrega que Deus tome conta da minha existência. Eu tenho que falar com a minha boca, eu tenho que falar com o meu coração, eu tenho que estar falando com a minha mente. Ou seja, todo o meu ser precisa estar comprometido neste relacionamento com Deus. E aí, nesse momento, Ezequias fala para Deus, Senhor, olha, verdadeiramente eles subjugaram esses reis da terra. Ou seja, nós também estamos com medo. Nós não temos como enfrentá-los. Inclusive, eles nos concedeu cavalos para lutarmos com eles e nós não temos nem 2.000 homens para colocar ali. E aí, meus amados, ele encerra a oração pedindo para que Deus salve o povo de Israel das mãos do rei da Síria. Mas ele não pede para que salve para que eles possam continuar na bonança. Ele não pede para que salve para que eles possam continuar a sua própria existência, a sua própria caminhada. Ele pede para que salve para que todos os reinos da terra saibam que só tu é Deus. O Salmo 118, 116 diz o seguinte, que nós fomos livres da morte para que andemos na presença do nosso Deus em novidade de vida, transformados pela presença do Espírito Santo do Senhor em nossa caminhada. E é isso, meus amados, que a oração precisa fazer. Oração não é eu deitado na minha cama, naquele momento que eu só estou já com o olho aberto, só o outro já dormiu, eu cumpri um rito, falando com o Senhor. Não, a oração é uma entrega. A oração é algo que eu imaginava que acontecia com as pessoas que não estavam batendo bem da bola, estavam com problema mental. Porque eu, há mais de 21 anos atrás, que eu estou há 21 anos na igreja, eu achava que quem colocava o joelho no chão de madrugada para falar com quem não estava vendo precisava de psiquiatra, de médico. Mas hoje eu sei que quem coloca o joelho no chão e busca a Deus em oração, está conversando com o Pai, está sabendo com quem está falando, está tendo respostas, está construindo relacionamento, está aumentando o seu atrevimento, está aumentando a sua condição de caminhar na terra dos viventes, está tendo condições de suportar e superar todos os obstáculos que são levantados pelo inimigo das nossas vidas, o demônio. Porque não tem potestade que possa se levantar contra o povo de Deus, que não se levante para ser destruída, que não se levante para cair. E foi isso, meus amados, que Ezequias fez. Ele orou, ele se humilha, ele consulta a palavra de Deus e ele ora. Talvez você fale assim, pastor, eu tenho feito isso. A pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos, não é para ninguém, é como eu tenho feito isso. De que maneira os meus joelhos têm se dobrado? Eu estou falando isso, meus amados, porque todo mês o Senhor coloca no nosso coração uma mudança de comportamento no relacionamento com Ele, que a gente achava que não tinha a menor importância. E quando você o obedece, há mudanças incríveis acontecendo na nossa caminhada dessa relação. E são comportamentos assim, simples, como esse que eu acabei de falar aqui. De você, ao invés de orar deitado na sua cama, você se levantar e dobrar os joelhos. Simples o comportamento.
de você orar lendo a palavra de Deus, de você louvar, reconhecendo que você está cantando para o Senhor, e não porque você acha feio, bonito, ou gosta ou não gosta daquela música ou daquele autor, mas que você está louvando a Deus dentro da sua casa, na sua igreja, e naquele momento seu de relacionamento com o Senhor. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, Senaqueribe trouxe aqui, que precisa ser um relacionamento com cuidado, detalhado. Eu tenho muito cuidado para me relacionar com as pessoas. Nós temos esse cuidado. Nós temos cuidado no que falar. Dependendo de onde eu for, eu tenho cuidado no que eu vou vestir. Se a barba está feita, se não está feita. Dependendo de como seja o meu ambiente, o trabalho que a gente vai fazer, a gente dá uma volta imensa. Nós nos comportamos de acordo com aquele contexto. Mas quando nós vamos falar com Deus, a gente não tem os mesmos cuidados. Parece que nós não sabemos que esse Deus é Deus sobre todos os reinos da terra. Que nós não sabemos que esse Deus é Deus sobre a minha vida. E que esse Deus pode fazer muito mais por mim do que eu imagino. Porque, meus amados, Ele pode me manter vivo, como Ele pode me tirar a vida. Vocês lembram que nós falamos aqui nesse púlpito, que nós temos a certeza de que vamos sair daqui e vamos voltar para casa. Mas muitos não têm a certeza de que se Jesus voltar, estarão na glória com o Pai. Por que eu tenho essa certeza que eu posso sair daqui e chegar em casa? E que amanhã eu vou para o trabalho? E os planos da semana e do mês estão todos na minha agenda. E a certeza do meu relacionamento com Cristo. Senaqueribe traz isso, meus amados, para a nossa reflexão. Perdão, Isaías traz isso para a nossa reflexão. Ele traz isso porque ele estava diante de um grande problema. E ele acordou para isso. E ele atentou para essa situação. E ele descobriu que se ele se debruçasse diante do Senhor, todas as coisas poderiam ser transformadas em sua vida. Logo em seguida a esse fato, ele exerce esse aprendizado quando Isaías entra no palácio e diz: olha, essa ferida que você está com ela vai te conduzir à morte. E ele deixa o rei, está saindo do palácio, o rei vira e chora, e em oração ele pede a Deus: Senhor, eu não estou pronto para morrer, tem misericórdia de mim. Antes que o profeta saia do palácio, Deus fala com o profeta Isaías e o profeta volta e diz para o rei: olha, Deus manda te dizer que ouviu a tua oração e te acrescenta 15 anos na tua vida. Olha que coisa, gente. Olha que aprendizado. Por que nós não degustamos esses comportamentos que estão escritos na palavra do Senhor para que possamos enfrentar as nossas lutas e possamos, meus amados irmãos, fazer com que tudo aquilo que se levante contra as nossas vidas caia por terra. Se nós formos olhar, continuando lendo a palavra do Senhor, nós vamos chegar lá no finalzinho do verso 37, no capítulo 37, no verso 38, e vamos ver que aquela profecia de Isaías, de 37:6, se cumpre, quando certo dia estava adorando no templo do seu deus Niroshque, rei da Síria, e seus filhos, Adrame, Leque e Sarazer, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E o seu filho Esarhadon foi o seu sucessor. Isaías disse que ele seria morto à espada lá na terra dele. Vocês sabem, meus amados, o que aconteceu com o exército do rei da Assíria? Eles não entraram na cidade. Eles não tiveram oportunidade nem de lutar, porque o Espírito do Senhor visitou o acampamento do exército. E quando o dia amanheceu, 185 mil soldados estavam mortos no acampamento.
Ezequias não precisou lutar. Ezequias, meus amados, não levantou a ponta de uma espada, porque quem luta as nossas lutas é o Senhor. E eu preciso, meus amados, me apropriar disso. Eu preciso pegar esses exemplos e trazer para dentro de mim. Mas enquanto eu for enquanto eu insistir que as minhas forças são suficientes para a minha caminhada, enquanto eu compartimentar a palavra de Deus, construindo o evangelho da conveniência, entendendo que só parte dela serve para a minha vida, ou enquanto eu tratar a oração como se fosse um ritual pagão, que eu estivesse falando com qualquer Deus, enquanto isso for uma prática na minha caminhada, eu não vou saber quem é que luta as minhas lutas. E eu não vou saber nem quando eu vou vencer essas lutas. Mas uma coisa eu sei, que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz para nos dar o fim de que nós necessitamos, diz o profeta Jeremias no capítulo 29. Agora nós precisamos compreender e nos apropriarmos uma vez por todas, que quando Deus luta as batalhas da nossa vida, é porque nós temos nos humilhado, nós temos buscado a verdade do Senhor e os nossos joelhos não se cansam de dobrar na sua presença, buscando Ele dentro em nós. Se Deus é contigo, meu amado irmão, não tem luta que você vá conhecer derrota. Não existe. Se a obediência está na sua vida, não existe derrota na sua caminhada. Se o desejo de adoração é contigo, não existe derrota na tua caminhada. A gente precisa ter essa certeza, porque isso, meus amados, não é pentecostalismo. Isso não é outra pessoa que está falando, isso é a palavra de Deus que está dizendo. Se algo acontecer diferente, Deus está tratando da gente. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar lutas. Muitos dos nossos antepassados enfrentaram as guerras, mas todos conseguiram as suas vitórias, porque Deus não nos livra muitas das vezes das batalhas, mas Ele nos garante a vitória. O que eu preciso é estar vestido e revestido da armadura correta. E a armadura correta, meus amados, está fundamentada nesse procedimento de Ezequias. Eu me humilho, eu busco a Deus em sua palavra e eu busco a Deus em oração. Humilhação, palavra e oração. Humilhação, palavra e oração. Essa é a base da nossa relação com Deus. Que Deus te abençoe e te dê, meu amado irmão, a certeza que todas as vezes que alguém se levantar contra um filho do Senhor, ele está se levantando para cair. Está se levantando para cair. Escreva isso. Muitas já foram as lutas que nós vivemos. Eu já tive momentos na minha vida que eu pensei, agora acabou tudo. Não tem mais jeito. E o Senhor falava assim para mim, tu é fraco, hein, rapaz? Não aprendeu nada. Aí lá ia eu de novo, mais um aprendizado. E todo dia, meus amados, é assim. Todo dia é assim, quando você pensa, venci uma. Aí você vira a esquina e vem outra. Aí você fala, Senhor, de novo. Aí o Senhor fala para você assim, quem disse que no mundo você não teria aflição? Quem disse que no mundo você teria um lugar para repousar a sua cabeça? Quem disse que no mundo a vida seria fácil? O mundo jaz no maligno. E aí a gente vai vivendo. Viver é isso, meus amados. Viver como servo do Senhor é viver na certeza de que Ele caminha conosco, caminha na nossa frente e vence as nossas lutas. Quem no final da história ficou sem 2.000 soldados para montar os cavalos foi o rei da Síria e não foi o povo de Deus. No campo de batalha tinham 185.000 soldados mortos sem que o povo de Deus precisasse lutar. Quantas vezes a gente vai para alguma batalha e chega lá, a gente descobre que ela já foi vencida. Alguém foi na nossa frente e venceu aquela luta por nós. Quantas vezes? Temos testemunhos demais para estar sobre isso. Mas precisamos glorificar a Deus. Porque quando isso acontece, é para que o povo saiba que o nosso Deus é Deus.
Que o nosso Deus não é de barro, não é de pedra e não é um Deus das nossas conveniências, é um Deus verdadeiro, que é tudo, sobre todos e sobre tudo. Por isso, meus irmãos, se aproprie disso. Coloque seu joelho no chão, abra a mão de quem você é e busque a Deus em oração, com fervor, com entrega, e Deus vai atender os pedidos do seu coração. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar.